Jesus Cristo, que a paz e a graça esteja convosco até a consumação dos séculos, e que Cristo Jesus seja a vossa luz e a paz que existe em Cristo Jesus seja aquilo que compõe, que esteja no nosso e no vosso coração. Queridos, hoje nós temos que falar sobre algo muito interessante do ponto de vista do Evangelho. O que é a teoria da evolução e a teoria de que o mundo foi criado a partir de uma explosão cósmica e que o mundo não tenha. Veja bem, eu estou repetindo nesta ideia, não que eu apoie ela, mas que o mundo não tenha uma convicção nata da finitude da vida em Deus, que a finitude da vida seja a morte e que a finitude da vida não haja nem recompensa nem desgraça. Esta visão se abarca no seguinte pensamento: olha, nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos, né? E do ponto de vista da lógica humana ou da fé no divino transcendente, qual é a razoabilidade para conseguirmos abraçar uma doutrina dessa forma, dessa magnitude? O que eu quero dizer aos irmãos é que quando nós vamos refletir a base da evolução e da origem da vida, nós não temos nas escrituras pontos tão fundamentais que vão abraçar esta resolução. Inclusive, a Bíblia e o cristianismo vêm de uma origem criacionista e não de uma origem evolucionista ou uma origem no buraco negro ou de uma explosão que gerou tudo isto aqui em cerca de segundos e tudo se fez do nada, né? A antropologia bíblica judaico-cristã, ela se detendo no ponto de vista de que Deus, não ser transcendente, foi aquele que criou
todas as coisas. Então, eu quero fazer uma análise hoje dessa visão. Então, tem convênios na seção 93, o professor Joseph Smith, ele fez uma análise dessa questão e que vale a pena nós poder dar uma olhada, né? E tô somente citando uma passagem que aborda a questão, mas veja bem, na Bíblia Sagrada, no livro dos Mormons, em outros livros religiosos como Alcorão, como Torá, como ou como Bhagavad Gita, enfim, Bhagavad Gita não sei, mas esses outros livros, eles também falam dessa questão da criatura humana do ponto de vista evolutivo. Não do ponto de vista criacionista, mas do ponto de vista que o homem veio do macaco e aí ele foi se evoluindo, né? A própria natureza humana teve uma evolução e que, portanto, nós somos não somente nós somos um fruto de uma evolução e não de uma criação. Isto é o que diz a doutrina evolutiva, que, portanto, não é a doutrina judaico-cristã, a doutrina bíblica, certo? Então hoje eu quero apresentar alguns pontos e algumas ideias tais que vão nos ajudar a entender o porquê a doutrina, o pensamento histórico do evolucionismo está incorreto para responder a criação é finitude de todas as coisas. Em primeiro ponto, se este pensamento ele exclui um ser transcendente, uma mente pensante por trás de todas essas coisas. O profeta Joseph Smith, na seção 93 de Doutrina e Convênios, ele discute tal questão. Eu vou ler os versículos 21 ao 36, que vai nos dar esta resposta, certo? E como eu disse, ele era um cristão. E que muitos não têm ele como uma referência, porém tudo que ele fala também é baseado, ou a maioria das coisas que ele dizia era baseado na Bíblia Sagrada. E o que ele falou do ponto de vista da evolução e da evolucitude da raça humana é aquilo que nós acreditamos. Vamos ler
do 21, Doutrina e Convênio, seção 93, do 21 ao 36. E agora, em verdade, eu vos digo, eu estava no princípio com o Pai e sou o primogênito. E todos os que são gerados por meu intermédio são participantes da mesma glória e são a igreja do primogênito. Vós também no princípio estáveis com o Pai. Aquilo que é Espírito, sim, o Espírito da verdade. E a verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. E o que foi mais ou menos do que isto é o espírito daquele ser iníquo que é mentiroso desse princípio. O Espírito da verdade de Deus, eu sou o Espírito da verdade. João prestou testemunho dizendo, ele recebeu a plenitude da verdade, sim, de toda a verdade. Eu vou ler, vamos, e agora algum recebeu a plenitude, a não ser que guarde seus mandamentos. Aquele que guarda seus mandamentos recebe verdade e luz, a não ser Deus, até ser glorificado na verdade, conhecer todas as coisas. O que o profeta Joseph Smith estava falando, a gente já vai continuar a leitura, mas aqui ele estava definindo que a verdade ela é aquilo que está dito nas Escrituras. E que, portanto, a verdade não é algo relativo do ponto de vista da antropologia bíblica. Nós não podemos dizer que existe mais de uma criação. Não, a criação é algo que está lá em Gênesis 1 e acabou. Do ponto de vista da criação humana, nós não podemos conceber um pensamento ou uma organização de um ideal evolucionista apenas porque é uma pseudociência. Não é uma ciência verdadeira, não é um estudo da história da humanidade verdadeira. Então, o que a Bíblia diz é que Deus criou o ser humano e dessa forma colocou ele aqui, né? E que, portanto, o homem veio de Deus, não do macaco. E quando eu falo isso, não estou querendo ser desrespeitoso, mas ao mesmo tempo que eu digo que o ser pessoal, o ser humano é dicotomista e não dicotomista, ou seja, que você tem corpo, alma e espírito, e não somente corpo e alma, ou corpo e espírito. Da mesma forma que eu posso negar essa verdade, eu também não posso negar a verdade que a doutrina bíblica não apoia
uma interpretação evolucionista num processo de milhares de anos. Não, o ser humano foi feito em uma época estabelecida por Deus e de uma vez só. Ele não foi evoluindo até chegar à imagem perfeita de qual ele é hoje, né? E ele também não está evoluindo do ponto de vista físico-químico, porque ele já veio ponto. Ele está evoluindo do ponto de vista espiritual, transcendente, né, de pensamento, mas do ponto de vista físico, não. E a doutrina da evolução diz que, bom, que ele está se evoluindo, que ele já se evoluiu dos primeiros animais e que ele está ainda se evoluindo. E nós não temos respaldo na escritura para defender tal argumentação. E o que a escritura nos diz aqui é justamente isso. O Senhor nos informou a respeito das suas criações e de que Ele tem feito, fez e continua fazendo muitas terras, né? O Senhor revelou que mundos incontáveis fiz para meu interesse. Ou seja, da mesma forma que Deus tem mundos incontáveis, da mesma forma que isso isso faz parte e corresponde à verdade, também corresponde à verdade de que Deus, ele não... eu não tô conseguindo fazer parar o celular aqui. Gente, eu não sei porque o TikTok, ele tá... tancando. Mas o que eu quero dizer é que a antropologia bíblica, ela defende um ser, né, que criou todas as coisas. E olha só, houve no Gênesis, ou seja, no princípio de todas as coisas, no alfa de todas as coisas, houve uma criação a partir de uma mente pensante. E não apenas de um processo químico evolucionário, né? Mas a partir de uma mente pensante. E a Terra, a teoria da evolução, ela é falsa porque ela leva em conta que tudo começou com um micro-organismo de uma espuma de superfície do mar e desenvolveu-se gradualmente até que todas as formas de vida nas esferas do campo, das aves do céu, dos peixes do mar, das plantas da terra e principalmente do homem
se originaram toda dessa única fonte e que esse ponto é uma absoluta falsidade. Então, o que nós podemos dizer é que Deus criou todas as coisas, né? Que Deus trouxe a existência pela sua voz e pelo seu poder tudo que existe. Então, o que existia antes do nada? Deus, o ser transcendente, e que o processo de evolução, se houve um processo de evolução, ele foi guiado por Deus. Mas não é um processo de evolução tal como os evolucionistas defendem, absolutamente. Mas no processo que Deus deu uma inteligência ao homem e o homem foi melhorando e que pela graça de Deus e pelo intervir desse mesmo Deus na história que as coisas foram evoluindo. Não que a natureza, porque a natureza não é um poder em si mesma. A natureza é uma ferramenta que Deus criou para nos ajudar. Deus, ele age através da natureza. Não é a natureza que age por si própria. Então, evolução e cristianismo, né? Evolução e religião, e além de mais, além de evolução e religião, evolução e cristianismo propriamente dito, eles não se harmonizam, né? Tem uma amiga minha que disse que o Big Bang poderia ter sido algo que Deus usou no início de tudo, mas nós não temos nenhuma base bíblica para falar acerca disso. Bom, e por que evolução e religião não se harmonizam? Ora, porque elas mesmas são ideias e correntes de pensamentos excludentes uma da outra, né? Aí Adão não evoluiu de outras formas de vidas mais primitivas. Adão veio de Deus, assim como todos nós. E aí nós podemos pensar se porventura que Adão grande importante, que Adão era um macaco. Adão nunca foi um macaco, Adão nunca foi extraterrestre, Adão sempre foi o primeiro ser que Deus criou, né? Inclusive na doutrina judaico-cristã, Adão foi o primeiro ser que Deus criou e ponto, né? Não é que Adão veio de um ser, do macaco, e que daí ele foi evoluindo até chegar a ser Adão. E naturalmente, quando os defensores da doutrina da evolução, estou falando doutrina porque é uma teoria, mas também se tornou uma doutrina, ou seja, um pensamento com ideias organizadas, né? As pessoas que defendem a doutrina evolutiva, elas decorrem
no decorrer de bilhões de anos, da espuma do mar, dos átomos, elas não acreditam em Adão. Elas não acreditam que houve um ser que Deus criou e que por esse ser veio toda a humanidade. Não, elas acreditam que o homem foi se moldando, né? Primeiro do macaco, depois veio o homem e nós não podemos construir teologia e ensino teológico bíblico a partir disso, porque a Bíblia não diz que Adão veio a partir de um processo evolucionário e migratório, como é a doutrina evolutiva. Não, a Bíblia deixa bem claro, desculpa, que Deus criou todas as coisas e que com isso criou também Adão. Alguns tentam fazer essa harmonia entre Adão e a evolução, mas que são pessoas inconsistentes no seu raciocínio e absolutamente, pois tal doutrina é tão incompatível, tão absolutamente distoante das revelações da Escritura Sagrada e, portanto, do Senhor, que simplesmente é impossível que em evolução e na Bíblia, outro que em evolução, outro que na Bíblia, né? Não podemos que, né? Afirmamos com ênfase que não podemos crer na teoria da origem do homem e ao mesmo tempo aceitar o plano na origem do homem. Desculpa, não podemos crer na origem do homem a partir de um processo evolucionário e ao mesmo tempo aceitar o plano apresentado por nosso Senhor, né? Temos que escolher um ao outro porque as duas não se harmonizam, né? Se nós acreditamos na teoria ou doutrina da evolução, temos que aceitar a tese que o homem evoluiu a partir de um processo de incontáveis eras e anos, né? E que da forma mais primitiva da vida, passando por vários estágios da vida animal, até finalmente atingir a forma humana. E isto, dizer que o homem primeiro foi um animal e depois se tornou humano, isso nega ligeiramente, definitivamente as escrituras, sobretudo Gênesis de 1 a 3. O primeiro homem foi conhecido como tal, hipótese como o homem das cavernas, e era uma criatura absolutamente ignorante e destituído de qualquer sinal de inteligência superior das esferas do campo a partir desta visão. Mas se nós formos no entendimento
bíblico judaico-cristão, a gente vai ver que desde o início o homem teve reações e compreensões de um ser transcendente desde o início. Então, eu vou fazer a parte 2 amanhã, mas eu quero dizer que a doutrina da evolução e a doutrina bíblica não se harmonizam, certo? E se tu aceita a teoria da evolução, tu tem que negar a antropologia e a atitude bíblica, certo? Então, não existe como conciliar as duas coisas, os dois pensamentos. Inclusive a teoria, e é que nós vamos falar disso na próxima aula, a teoria da evolução nega principalmente a pessoa de Cristo. Então, nós não podemos admitir isso, porque só fechar com esse ponto, Adão, e com isso dizemos o primeiro homem não é capaz de pecar antes de cair. Ele não sei se eu posso dizer que ele não podia, né? Mas se nós viemos por uma doutrina evolutiva, nós teremos que dizer que se, portanto, não houve a queda, não houve a necessidade da expiação, ou seja, se o homem veio de uma evolução de milhares de anos, o homem não pecou, e se o homem não pecou, logo que isso não era necessário o plano da redenção. E isto nega o pilar central da fé, que é a expiação do nosso Salvador e a redenção dele para os povos e para a humanidade, os filhos do Pai. Então, a teoria da evolução, ela nega o principal pilar da fé cristã, que é a redenção de Jesus Cristo, certo? E nós vamos acreditar que o primeiro homem foi um selvagem, carente de dom de inteligência, continuamente na estrada de progresso. Isso é o que ensinam tais teóricos evolucionistas. Mas nós vemos na antropologia bíblica, né, que Deus criou o homem desde o primeiro instante com um processo de inteligência nato dado pelo próprio Deus. Então, o processo, volto a dizer, o processo a teoria da evolução nega Cristo, nega o plano central da redenção, que é a expiação de Cristo, nega que Deus criou um ser inteligente e pensante como Adão, nega
o início, o Gênesis, e também vai negar o Apocalipse e escatologia, que é o fim de tudo, né? Então, não podemos conciliar a Bíblia com evolução. E quem fizer isso, quem tentar fazer isso, vai dar com burro na água, como se diz, né? E aí, essa foi só uma introdução. Eu vou falar disso na parte 2, é que hoje eu não estou muito bem. Eu só entrei aqui mesmo para falar, para começar essa mensagem. Eu não sei porque o TikTok ele tá com algum problema. Amanhã nós voltamos, que Deus nos abençoe. Vamos fazer rapidamente a leitura da lei, fazer uma oração e retornar amanhã. Eu sugiro que você abra sua Bíblia em Deuteronômio 5, bem onde eu queria. Vamos lá. Eu sou o Senhor, que teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de cultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do dia de sábado para o santificar. Honrarás teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, nenhuma coisa do teu próximo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a guardar a sua lei, querido Deus. Muito obrigado por tudo e perdoe nossos pecados e erros. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã retornamos. Eu vou ver se eu ainda abro uma live hoje mais tarde, tá? Que Deus abençoe todos. Essa foi só a primeira parte da nossa aula. Eu ia fazer tudo numa parte, só que eu não estou muito bem, certo? Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã.